seguinte, eu tô aqui com essa máscara porque eu ganhei aqui de um grande amigo meu, né, o Bruno, que vai ficar com a gente esse tempo todo, é o time do coração dele, Botafogo, tô eu aqui com a minha máscara do Botafogo, ele tá com muita raiva de mim nesse momento, mas a amizade é mais forte, eu vou tirar a máscara, tô só pra brincar com vocês, pra gente dizer que hoje começamos com a nossa, vamos fazer uma aula de redação e... Eu preparei um material que eu acho que está disponível para vocês já, não é, Bruno? Tá? Então aqui, a partir dessa oportunidade que a Regiase está dando para a gente, que o Colégio Samaritano aqui de Bangu está dando para a gente, eu acho que dá para a gente estabelecer uma parceria bem legal. Eu preparei um material muito grande para vocês. Eu não sei exatamente quantas páginas tem, eu acho que cerca de 80 páginas. E ele ficou aqui impresso para eu poder acompanhar com vocês, né? E foi feito com muito carinho, com muita objetividade, tentando focar nos pontos principais que são tão importantes para a gente poder lidar com a redação, né? Que é uma situação que coloca o aluno objetivamente se relacionando com a sua própria vida, com a sua própria existência, com o seu questionamento, com os seus questionamentos, com o seu conhecimento de mundo. E a redação do Enem, ela tem um formato muito especial, que por um lado é muito bom, porque faz com que consigamos... Oi, tô dando um bom dia aqui pro povo. Oi, Caio, Camila, Caleb, muito bom dia, meus queridos. E aqui a gente, o que vai acontecer? Eu vou tentar passar da maneira mais objetiva possível para vocês, numa única aula de quase 3 horas de duração, os pontos principais para a gente acertar no Enem, caso ainda haja alguma dúvida e caso você ainda esteja um pouco adormecido em relação a essa compreensão. A redação é uma prova muito importante, você tem até 1000 pontos para fazer, mas você sabe que necessariamente você precisa estar entre 800 e 1000 para conseguir uma colocação adequada, né, para os seus sonhos. E aí o que acontece? Antes de tudo, o que vai acontecer? Eu vou pedir para vocês responderem algumas coisas. Muito legal. O que vai acontecer? Eu vou dar algumas correções, eu vou oferecer a vocês algumas correções em torno de um tema, de 2 temas que eu vou tratar aqui com vocês hoje. E o que acontece? Vocês vão ter que participar. Então, na verdade, deixa eu contar que acho que são cerca de 7, mais ou menos, brindes para vocês, todos relacionados à correção de redação. Então, quem ganhar esses brindes, para ganhar esses brindes de correção, né, você tem que estar participando efetivamente. O Bruno vai estar ajudando a gente nisso, né, vai estar ajudando a poder verificar quem está participando, para eu poder quem responder, a gente anota o nome, e aí algumas coisas serão assim bem pontuais, respondeu, ganhou, outras terá que participar de uma série de perguntas, e outras simplesmente eu ainda não sei, ainda estou resolvendo, mas ao longo do tempo ao longo da aula eu resolvo com vocês. Bom, primeiro vocês vão ter que responder algumas perguntas. A primeira delas, isso não vale para os meus alunos, objetivamente essa não vale para vocês, tá? Eu queria saber que vocês me digam, escrevam corretamente o meu nome. Vai estar aqui aparecendo? Que vocês escrevam corretamente o meu nome. O primeiro que escrever corretamente o meu nome, meu primeiro nome, vai ganhar uma correção de redação. Assim fácil, né? Se ninguém quiser participar, não tem problema. Eu mesma corrijo a minha redação, eu me auto-sorteio, corrijo a redação do Bruno, tá? Como é que escreve meu nome? Do povo que não é meu aluno. Ninguém quer correção de redação, gente. Eu sou detalhista na correção de... Eu sei, mas não pode falar. Não pode, nem Clarinha, nem Caleb. Vai ter perguntas para vocês, tá? É só essa que não é para vocês. O Eduardo acabou de ganhar a correção de uma redação. Eduardo Silva Falcão. Você é da onde, Eduardo? O Bruno falou para ficar olhando para cá, que senão vocês vão ficar olhando minha aula de perfil o tempo todo. De onde você é, querido? Fala para mim. Do Rio mesmo? Cefete, Rio? Rio. Beleza, então eu vou fazer assim, eu vou entrar em contato com você, tá? Eu vou pedir, o Bruno, você tem como pegar o e-mail dele e tal? Aí eu pego o e-mail, mando para você o meu e-mail e aí você manda a sua redação para mim, tá? A gente vai combinar o tema direitinho, aí vou te dar um prazo para você poder mandar a redação para mim e eu em uma semana e pouquinho eu devolvo para você. Tá legal? Uma correção bem legal que eu costumo fazer. Tá certo? Beleza. Então, o Eduardo ganhou o nosso primeiro prêmio. Essa é a primeira pergunta. Então, o meu nome se escreve dessa forma aqui.
Eu tô tremendo, gente, papo sério. Esse é meu nome. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, vamos começar a treinar algumas perguntas de múltipla escolha. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: por que minha mãe, preste atenção, por que minha mãe colocou o meu nome escrito dessa forma, né? Todos os alunos podem participar porque eu nunca contei essa história para ninguém. Se contei, já esqueci. E vocês provavelmente também. Então, a primeira razão seria, a primeira pergunta, a primeira razão seria por causa da minha avó, por causa da... Não é por causa de quê, não, é por causa da avó dela, tá? Por causa de um filme, por conta de um livro, ou em função de uma música. Vamos lá. Primeira pessoa que responder assim, de papo 1. A, B, C, D ou E. Essa pessoa não vai ganhar direto uma correção. Aí vai ter que ter uma série, vai ter que ter essa participação em 3 perguntas. Fala aí pra mim. A, B, C, D ou E. Minha mãe colocou meu nome escrito dessa forma simples, né? Pouquíssimo complicado. Por quê? Exatamente. A, B, C, D ou E. Por causa da minha avó, da avó dela. O Lenilson. A Tanita foi a primeira. Não foi por causa da música. É Lenilson. Acertou, Lenilson. Por causa do livro. Minha mãe colocou por causa do livro, Denilson, tá? É isso aí. Ela leu o livro, ela gostou da personagem, ela escolheu a grafia simples pra caramba e meu nome é assim por causa dela. E eu sofro até hoje, né? Como é que escreve seu nome? C-Y-I-T-H. O meu, inclusive, o meu Instagram é isso, C-Y-I-T-H. Lenilson, você acaba de ganhar. E, pois é, não entra nessa pergunta não, porque eu até chorei. Eu até chorei porque a minha mãe acabou me falando e eu chorei muito com a minha filha, foi muito louco isso. É sério, é sério. Então, Lenilson, você está participando, vou botar teu nome aqui, tá, querido? E agora a gente vai começar a fazer... Isso é só pra gente quebrar, né, o gelo. E aí eu vou fazer uma pergunta muito simples, né? E assim, qual é o lugar que eu mais amo no mundo? Lugar onde eu quero ir? Quem me conhece sabe. Paris, Paris, Paris ou Paris? Qual é a resposta? Lenilson acabou de ganhar mais um, então falta só um para o Lenilson ganhar a correção de redação, Lenilson. Lenilson, olha só. Agora já papo aqui entre nós, né? E a galera que está disposta aí. Paris, exatamente. Presta atenção. Agora a gente vai entrar numa pergunta um pouquinho mais objetiva. O Enem, eu não vou dizer para você qual é a sigla, eu queria que você dissesse para mim, o Enem, ele... Presta atenção na pergunta bugada dessas que vocês estão acostumados a fazer. Que recorte temático é especificado a partir dos nomes constantes na sigla Enem? Vou repetir. Que recorte temático é especificado a partir dos nomes constantes na sigla Enem? Eu não vou falar o que é Enem. Isso já vai entrar na nossa aula. É só pensar na sigla e ver daqueles nomes que fazem parte da composição dessa sigla. Sim, exatamente, mas eu quero saber nacional. Ana Lu ganhou um ponto. Sim, Ana Lu, é nacional. Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que acontece? Por ser nacional, a gente sabe o quê? O primeiro grande confronto das nossas vidas quando temos de fazer uma redação do Enem é que é um tema nacional. Então, quando vocês ficam pensando assim, será que vai cair um tema ligado à Nova Zelândia? Não, né? Será que vai cair um tema ligado aos Estados Unidos? Não. Pode ser que haja no texto de apoio alguma menção a algum país para que você faça o quê? Uma comparação durante a sua articulação. Tá legal? Isso pode acontecer. E você não precisa fazer também porque está no texto de apoio. Pode ser que você se lembre também de uma comparação a ser feita. Sim, você pode até fazer, mas você sempre tem que trazer para a ideia nacional que está implícita nesse exame, né? Implícita e explícita. Vamos lá, agora, outra pergunta. A prova do Enem, ela sempre trabalha com questões reflexivas e subjetivas. Caleb, já te respondo. A prova do Enem sempre trabalha com questões reflexivas e subjetivas. Letra A, vou botar assim em sigla. Letra A, reflexivas e subjetivas. Letra B, ligadas à sociedade brasileira. Letra C, a idosos. Letra D, ao meio ambiente.
sempre, observa a pergunta, a prova do Enem sempre trabalha com a letra B, Sociedade Brasileira. Muito bem, quem foi a primeira a responder? Perdida estou. Caleb vai ganhar. Caleb. Lenilson ganhou a correção de redação. Lenilson, rápido. Lenilson ganhou a segunda correção de redação. Tá legal, querido? A gente vai ver aqui teu e-mail, mesma coisa. Eu mando para você o meu e-mail, você devolve, dou um prazo e aí eu mando a correção para você. Fica muito bonitinha a minha correção. Agora, olha só, presta atenção. Agora a gente vai entrar nos slides. Se vocês já estão com o material aí, o que vai acontecer? As perguntas iniciais já foram feitas, depois eu vou fazer mais algumas. E agora tem esse primeiro slide aqui que aparece para vocês como sendo para ser lido pelo corretor do Enem, tá? Bom, existe uma situação muito delicada que é a desatenção. E a desatenção pode fazer com que o candidato perca a possibilidade de ser lido. Isso significa que o candidato vai ficar com um 0. Para que isso não aconteça, você tem que prestar atenção em uma série de coisas muito objetivas que dizem respeito às determinações dadas pela competência 1, 2, 3, 4, 5. Somente uma competência pode fazer com que você não seja lido, que é a competência 2. Essa competência 2, realmente, se a pessoa furar o que é pedido nessa competência e transgredir ali aquelas regras impostas por aquela competência, a pessoa pode não ser lida e levar 0. Então, esse medo a gente tem, né, e é muito grande. Agora, tem um outro que é assim, que nem passa pela cabeça da gente. Inclusive, depois eu botei para vocês como é que chama? O link do INEP, para você dar uma olhada nas cartilhas, tá? Eu sei que você não vai conseguir dar uma olhada em tudo, mas está ali a referência. Você tem a folha de papel aqui. Então, algumas coisas você não pode fazer nessa folha. Essa aqui é a sua folha definitiva. Então, além de você preencher, tá, adequadamente, tem algumas coisas que você não pode fazer. Eu vou ler e vou ilustrar algumas delas, porque são até engraçadas. Bom, não pode escrever menos que 8 linhas. Eu nem vou falar com vocês sobre isso, porque eu sei que todo mundo que está aqui, sábado, essa hora, vai escrever 30 linhas ou 29,5. Então, esse papo não é com vocês, mas de qualquer maneira eu sou obrigada a falar por desencargo de consciência. Você não pode assinar, não pode botar assinatura, não pode rubricar, não pode botar nada que não seja o seu texto, que começa aqui e termina em algum lugar aqui. Tá legal? E aí o que acontece? Você não pode se identificar sob pretexto algum. Você não pode, tipo assim, tá fazendo, vou botar aqui. Tem povo que fica ali, né? Vou fazer uma flor, fazer uma estrela. Não, você não pode fazer nada disso. Tá legal? Você não pode escrever, você não pode desenhar, não pode no meio do nada colocar um número. Adoro o número 1 e escrever o número 1. Você não pode. Qualquer coisa que você escreva tem que estar vinculada aqui, ó, dentro desse espaço. Tem que ter a lógica desse espaço aqui. Você precisa estar sintonizado com tudo que você escreve em relação à sua produção textual. Qualquer coisa que esteja fora disso, deslocado disso, pode significar que você esteja querendo se identificar para o corretor, ok? Tem todo aqui, não pode ter enfeite, não pode personalizar o título graficamente. Tem gente que põe assim, por exemplo, meio ambiente, né? Aí tem gente que faz assim, não pode. Também não pode botar aquele pingo do i, do meio, assim, ó, não pode. Tá aí a água do coração, não pode. Galera, não pode nada disso. A única coisa que você pode fazer é escrever as palavras como elas devem ser escritas, conforme está definido pela convenção, tá legal? E outra coisa, já falei do número, então não pode ter nada, tá? Além do seu texto. Resumindo, que é o slide seguinte, tudo tem de ter uma função em seu texto. Ele precisa levar ao entendimento daquilo que você quer dizer. E é preciso uma letra legível, pelo amor de Deus, isso não vai anular. Se a sua letra for ilegível, não vai anular, você não vai deixar de ser corrigido. Mas se a pessoa não entendeu o que está sendo escrito, ela não vai ter como corrigir. Então, você precisa ter uma letra legível. A gente já sabe que letra legível não é letra bonita, né? A letra legível é aquela que a gente consegue entender. Tem gente que tem uma letra linda, 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 linda. Aí o A dela é assim, e o O dela é assim. Aí a pessoa está corrigindo na pressa, a pessoa tem que corrigir não sei quantas redações por dia. Ela, por exemplo, menino e... Bacana não, menino interessado, só que aqui está aparecendo um A. E a pessoa pode tomar isso como um erro de concordância. Pegou a visão? Entendeu? É muito sério. Porque o professor não tem que... Nós professores de vocês, temos a obrigação
de alertá-los e de ter toda a paciência do mundo, mas o corretor não. Então, se o corretor entender que aquilo ali é um A, entender aquilo ali como uma concordância errada, ele tem esse direito de, não identificando a letra, acabar tirando alguma pontuação sua. Então, muito cuidado com isso. Outra coisa que é muito interessante é o seguinte, vou deixar o segundo ponto aqui por último desse slide aqui.